Dólar, WDOM 21, 120, 10 minutos, média móvel de 80 com 8 nos 10 minutos. Temos sentido entrada na perda mínima do candles 4 e do 16. Não fiz entradas, desde a abertura estava com viés, com achismo de que o dólar iria cair. Esses pontos foram os que eu teria entrado. Operei poucas vezes no mercado e de forma esporádica, exclusivamente pelo Renko 10R. Não estou operando conta real, hoje tenho tempo de acompanhar o mercado, mas me coloquei quarentena porque vi que a estratégia que eu usava pelo Renko deu certo no passado, porque o mercado estava a favor. Então, na minha retomada no mercado, já fiz meu dia de fúria. Queimei 30% do capital que deixei para o mercado. Então, estudando tudo do começo novamente, principalmente candles, que não consegui entender tempos atrás. Obrigado. O dia que explicou sobre entender o contexto do mercado foi fantástico. Extremamente didático e discreto. Ô, Diego, vamos colocar aqui o dólar, então. Tá? WDOM 21. 120 minutos contra 10 minutos. Vamos colocar aqui os contadores de candles. E aqui contador de candle. Vamos olhar aqui uma coisa importante de ser dita sobre o dólar. Tá, o dólar, o que ele fez aqui que eu possa talvez te ajudar nisso, tá, Diego? O dólar tinha uma congestão bem importante em que o mercado, olha só, deixa eu dar um zoom out. Ele vinha numa tendência de baixa. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Aí ele faz o recuo e ele volta a subir. Toda vez que vocês virem isso, marquem esta figura na mente de vocês. Isso aqui. Isso aqui tem que estar marcado a ferro e fogo na mente de vocês. Este padrão aqui. Este padrão aqui eu chamo de trap no pivô. Trap no pivô de alta. Isso é extremamente poderoso para se fazer uma venda. Observem. Eu vou tentar explicar isso. Marco, faz o seguinte, cara. Não sei se está me ouvindo, mas se estiver me ouvindo, coloca o título desse Café Tricoações como Trap no Pivô. Tá? Uma das melhores ferramentas técnicas para se operar. Trap no pivô. Como é que funciona o Trap no pivô? O Trap no pivô é igual ao ABCD com Trap. Tá? Então, vamos ser bastante objetivos nisso. O Trap com pivô é eminentemente um ABCD com Trap. A mesma coisa. O que tu quer dizer com isso, Stormer? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quando você observar o mercado fazendo um movimento forte de alta, faz o recuo, volta a subir, antes de perder o fundo, antes de romper o topo anterior, ele começa a fazer um recuo, faz um candle preto, aí faz mais um candle preto, aí ele vem e perde o fundo prévio. Perde o fundo em B. E daí você pensa, caraca, é o pivô de baixa. É o que você pensa. Caraca, é o pivô de baixa. Porque afinal de contas, ele tinha um topo aqui, tinha um outro topo aqui, perdeu esse fundo aqui, é tragédia. Só que o candle seguinte, ele rompe a máxima, e daí ele vem, acelera, rompe o ABCD e vai embora, buscando o alvo do ABCD. Inclusive, hoje eu operei no futuro achando que era o ABCD. Por quê? No índice futuro nos 5 minutos, no índice futuro 5 minutos, a gente tinha feito o quê?
Eu entendi esse primeiro movimento aqui em gap como A, B, C. Esperei esse movimento de recuo aqui, essa barra preta e essa barra preta, e quando rompeu aqui, pronto, ABCD. E daí eu desenhei o alvo desse meu ABCD como sendo o quê? A amplitude desse movimento A partir do fundo B. Alvo em 161. Foi atingido. Era lá que eu estava buscando meu alvo pelo ABCD estabelecido no 5. Mas vamos voltar lá para o dólar e voltar para a continuação do movimento que a gente estava conversando. Quando você está aqui olhando isso, então este aqui, o ABCD, ele tem 3 pontos possíveis de entrada. Você toma a posição neste trap ou no rompimento do topo C. No caso ali no índice futuro, eu entrei comprando o rompimento do topo C. Vamos inverter o sinal? Vamos inverter o sinal? Como assim inverter o sinal? Se eu tenho o mercado formando um forte movimento de queda, aí ele faz este movimento aqui, que é um repique. Então isso aqui era o movimento A, isso aqui é o movimento B, isso aqui é o movimento C, isso aqui é o movimento D, só que é um D com trap. D com trap, tá? Aqui, ó, esse primeiro movimento de queda é o movimento A. Então aqui é o movimento A. Essa queda. Esse repique é o movimento B. Aí você tem um novo recuo que não perde o fundo anterior, é o movimento C. Se você fosse operar isso classicamente falando, o que você esperaria? Você esperaria que o mercado fizesse o movimento D e perdesse o fundo. Isso seria um ABCD clássico. Mas vamos operar o ABCD com trap, que é o melhor tipo de ABCD com trap para venda. O mercado começa a subir. Então o mercado começa a subir, faz um candle branco, faz mais um candle branco, rompe o topo anterior, rompeu o ponto B, um monte de gente entrou comprando, e o candle seguinte perde a mínima. Pronto, venda, com o stop acima dessa máxima, com o alvo sendo onde? Essa amplitude aqui para baixo, a partir do ponto que você vendeu. Então vamos trazer isso do gráfico fictício para o gráfico real. Mercado formando um longo movimento de queda. Esse aqui. Pá, movimento A, B, C, D, rompendo o topo B. Candle seguinte ao rompimento, perde a mínima. Venda, stop, alvo. Cara, o alvo mínimo seria esta perna aqui, esta aqui de baixa, para baixo a partir do ponto que rompeu. O alvo fica em 5,35. Então, os 120 minutos estava nos dizendo, procure por sinais de venda. O 10 minutos, aqui no dia de hoje, o que a gente fez no 10 minutos? A gente abre, faz o movimento de recuo, perde o fundo, perde esse fundo aqui. Estão vendo que aconteceu a perda desse fundo? A perda desse fundo, basicamente, mostra que o mercado realmente está bem a fim de cair. E aí, depois que a gente perde esse fundo anterior, que estava sendo estabelecido aqui, a gente tem uma resposta dos compradores. Estão vendo os compradores respondendo à perda do fundo com uma forte pressão de compra? Eles bateram na compra, tentaram empurrar o mercado para cima. Logo depois que eles bateram na compra, os vendedores empurram de novo e quando perde essa mínima, seria uma ótima venda. Ótima venda. Eu não teria vendido já a perda do candle 4. Não. Porque aqui eu estou dentro de uma
congestãozinha. O mercado ainda poderia ter perdido aqui, depois se rompe esse ponto aqui, causa um stop desnecessário no cara. Mas no momento em que o mercado perde esta mínima aqui, em que nós tínhamos todos os compradores comprometidos com o mercado neste ponto, eles são obrigados a estopar suas operações compradas aqui e o mercado vem. E depois o mercado dá um novo movimento de alta. E veja que esse novo movimento de alta, ele é na verdade um pullback. Ele é um pullback do topo anterior, do fundo anterior perdido. Tá? Então aqui eu concordo contigo que não no candle 16, né? Aqui, ó, esse movimento aqui eu não venderia ainda aqui não. Eu venderia somente na perda na mínima do candle 17. Por quê? Porque daí eu tenho uma troca de polaridade. Eu tinha uma zona de suporte que foi perdida e que agora eu estabeleço uma tendência de baixa. Só que para que eu possa operar na ponta da venda com maior conforto, eu preciso pelo menos ter um candle na direção do caminho que eu quero operar. No caso, este movimento aqui, esse candle preto aqui do candle 17. O stop fica um pouco mais longo, mas o trade fica bem mais tranquilo. Neste caso específico, uma venda aqui na perda desse ponto. Vai ter um alvo relativamente curto, porque é basicamente essa amplitude aqui, para baixo, alternado. Não foi atingido o alvo ainda não. O alvo está em 5,358. Esse seria o alvo desse movimento que a gente está conversando aqui agora. Tá? Mas o dólar sempre é mais malvado. A gente sabe que dólar é um mercadinho tenso, no mínimo tenso.